Nesse vídeo eu vou falar sobre a ação de reconhecimento da união estável. A gente sabe que a união estável é um relacionamento informal. Ela não requer a existência de um documento para ter validade, bastando o casal viver junto, como se família fosse, e preenchidos os requisitos da união estável, a justiça vai sim reconhecer a existência da união. Contudo, é muito importante fazer um documento para formalizar a união estável, como uma declaração ou uma escritura pública. E eu vou explicar na sequência o porquê. Contudo, muitos casais vivem como se casados fossem e não têm qualquer documento. Isso não afasta o reconhecimento da união estável. Contudo, por ocasião de eventual separação litigiosa ou de inventário na qual os demais herdeiros não reconhecem a união, vai ser necessário reconhecê-la judicialmente, para aí sim o companheiro buscar os direitos advindos da união estável. E quando que é necessário reconhecer a união estável? Em um processo de separação litigioso, ou seja, quando tem conflito entre as partes. Vamos imaginar que o João vive união estável com a Maria e eles se separam. E a Maria insiste que não existia uma união estável entre o casal. Era apenas um namoro. O João terá que ingressar na justiça para reconhecer a união estável e no mesmo processo, mas na sequência, dissolvê-la. Ou seja, caberá ao João demonstrar para a justiça de que ele vivia em união estável com a Maria e que, portanto, ele tem direitos advindos dessa união estável. Por quê? Porque a Maria está justamente dizendo não existe união estável. A gente também não tem nenhum documento que diga que existe. E por quê? Porque a Maria está dizendo que não existe união estável. Ela entende que aquele relacionamento não era uma união estável. Desse modo, será necessário sim o João requerer na justiça o reconhecimento da união estável. Outra hipótese em que é necessário reconhecer a união estável é num processo de inventário. Vamos imaginar que um dos cônjuges venha a falecer e os herdeiros desse cônjuge que faleceu não reconhecem que ele vivia em união estável com uma outra pessoa. O que essa pessoa vai ter que fazer? Ingressar com um processo de reconhecimento de união estável. E somente ao final desse processo de reconhecimento de união estável é que esse companheiro sobrevivente vai conseguir se habilitar ou abrir o inventário conforme o caso. Além disso, a comprovação da união estável também pode ser necessária em situações em que o companheiro sobrevivente precisa buscar algum benefício junto ao INSS. E aí vai ser necessário comprovar a união estável. Se o INSS não se sentir satisfeito com as provas que o sobrevivente apresentar, aí vai ser necessário ingressar na justiça para fazer o regular reconhecimento. E como que funciona o processo de reconhecimento de união estável? Bem, o companheiro terá que provar na justiça que vivia união estável com a outra pessoa. Como é que se prova isso? Para se considerar que existe uma união estável, a justiça analisa o preenchimento de alguns requisitos, que são: o relacionamento ele precisa ser público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituir família. Portanto, será necessário comprovar para o juiz que o relacionamento em questão preenche esses requisitos. Relacionamento público. O companheiro vai ter que comprovar que a comunidade em geral sabia que eles eram um casal, que eles viviam em união estável. O relacionamento ele não pode ser secreto. Portanto, essa prova é muito importante. Como é que o companheiro vai provar isso na justiça? Vai trazer testemunhas, vai trazer fotos em eventos sociais, públicos, ele pode trazer declarações de amor feitas nas redes sociais, cartas, enfim, uma infinidade de provas que somente analisando o caso concreto é possível determinar. Então é muito importante que o advogado converse com o cliente, escute como funcionou todo o relacionamento do casal, para aí sim pedir as provas necessárias para demonstrar para a justiça que realmente eles viveram em união estável. Próximo requisito, relacionamento contínuo.
O relacionamento do casal, ele precisa ter uma certa regularidade. A gente não pode considerar que um casal que fica junto 2 meses, separa por 2 anos, volta por 2 meses e assim sucessivamente vive em união estável. Claro que a gente sabe que existem casais que vão e voltam em curtos períodos. E isso não desqualifica a união estável, mas o relacionamento ele precisa ter uma certa continuidade. E caberá ao companheiro que busca comprovar a união estável demonstrar que aquele relacionamento era contínuo. Como que ele vai fazer isso? De novo, com testemunhas, com fotos, com comprovantes de endereço no mesmo local no decorrer dos anos e assim sucessivamente. Caberá novamente ao advogado analisar o relacionamento em si através do relato do cliente para solicitar as provas necessárias. Relacionamento duradouro, que é muito importante. A nossa legislação no passado estabelecia que o casal precisava estar junto por um período mínimo de 5 anos para se reconhecer uma união estável. Hoje não existe mais esse período mínimo na nossa legislação. Então esse requisito ele tem que ser analisado com bom senso e juntamente com os demais requisitos. O juiz vai precisar analisar o caso concreto para ver se o tempo que aquele relacionamento durou realmente caracteriza uma união estável. Mas, obviamente, que um relacionamento de 1, 2 meses tem poucas chances de ser reconhecido como uma união estável. E caberá ao companheiro que busca reconhecer a união estável comprovar que aquela relação durou tempo suficiente para se caracterizar uma união estável. E aí também nós precisaremos de provas, seja testemunhal, documental, enfim. Aí novamente cabe ao advogado fazer o trabalho de buscar as provas necessárias. E por fim nós temos o intuito de constituir família. Esse é o requisito mais importante para diferenciar uma união estável de um namoro qualificado. E o que é o intuito de constituir família? Não significa necessariamente que o casal tenha que ter filhos ou ter o desejo de ter filhos. O intuito de constituir família se comprova através da demonstração de que o casal vivia como se família fosse, almejava ser uma família, compartilhando de uma vida em comum, não apenas de momentos. A gente sabe que um casal de namorados tem cada um a sua vida própria e compartilha apenas de momentos juntos. Já um casal que vive união estável, ele compartilha da vida inteira juntos. Eles celebram conquistas, eles se apoiam nas tristezas, eles se ajudam nos momentos difíceis e assim sucessivamente. Isso é um casal com o intuito de constituir família. Diferentemente de um casal de namorados, que cada um tem sua vida separada, cada um vive no seu canto, tem as suas individualidades e compartilham de momentos juntos, na qual aproveitam, viajam, saem para jantar, enfim, podendo inclusive ser um namoro qualificado, mais sério, mas aí não chega ao intuito de constituir família. Lembrando que o fato de morar ou não junto não desqualifica, tampouco reconhece por si só a união estável. O casal pode morar em endereços separados e viver em união estável e pode morar juntos e não viver em união estável. Vai depender, obviamente, do contexto geral do relacionamento. É claro que viver junto, morar junto é algo importante para o convencimento da existência da união estável, mas se outras provas demonstrarem que mesmo morando juntos não era uma união estável, o juiz não vai reconhecer. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que um casal de namorados resolva dividir o aluguel de um apartamento, mas eles não vivem em união estável, são namorados. Se o juiz identificar isso, ele não vai reconhecer a união estável. Agora, por outro lado, um casal mora separado em casas diferentes porque um trabalha numa cidade e outro em outra. Então, por uma questão de organização, cada um tem sua casa, mas eles vivem em união estável, todos os outros requisitos são preenchidos. Aí o juiz pode sim reconhecer aquele relacionamento como uma união estável.
certo? Então esse intuito de constituir família, ele é o mais importante e é nele que o companheiro que quer reconhecer a união estável deve demandar esforços para comprovar que aquele casal vivia ou tinha o intuito de viver como se família fosse. É isso que vai determinar se o relacionamento realmente é uma união estável. Eu vou trazer um caso aqui para vocês para contextualizar a questão de ter filhos ou querer ter filhos no reconhecimento da união estável. Eu atendi uma senhora que viveu em união estável por 12 anos com um senhor, ambos idosos. Ele faleceu e os filhos não reconheceram que eles viviam em união estável. E aí ela me procurou, porque afinal de contas ela viveu 12 anos com o senhor, ela cuidou dele por 5 anos em que ele estava muito doente. Ela que fez tudo, ela que acompanhou o hospital, enfim, eles viviam em união estável inegavelmente, mas a família não reconhecia. E eu entrei então na justiça para reconhecer a união estável e posteriormente abrirmos o inventário do senhor. Na justiça, os filhos alegaram o quê? Que não era união estável, essencialmente porque o pai tinha problemas de saúde e não tinha mais condições de ter relações íntimas. E, portanto, não era possível existir uma união estável nesse contexto, até porque o casal não podia ter filhos. E aí eu fiz a defesa. Vamos lá. Se a gente levar esse argumento em consideração para não reconhecer a união estável, pessoas idosas jamais terão uma união estável, afinal de contas, eles não podem ter filhos. Só que ter ou não filhos, querer ou não ter filhos, não é uma questão que vai influenciar no intuito de constituir família. Obviamente que ter filhos é algo que nos leva ao convencimento de que aquele casal vive em união estável. Agora, não ter filhos não pode nos levar a concluir que aquele casal não vive em união estável, porque existem inclusive pessoas que não querem ter filhos, e aí essas pessoas nunca vão viver em união estável. Então, o intuito de constituir família não pode ser atrelado necessariamente à existência ou desejo de ter filhos. E mais, aqueles filhos negavam a união estável porque o casal não podia ter relacionamento íntimo, mas veja bem, tudo bem, o senhor ele tinha um problema que impedia de ter uma relação nos moldes convencionais, mas o casal tinha momentos de carinho e intimidade. E a gente não pode deixar de reconhecer isso. E um casal que tem momentos de carinho e intimidade, ele pode sim ser um casal que vive união estável. E esse casal pode não necessariamente ter relações sexuais propriamente ditas, na forma convencional. Mas eles podem viver em união estável, porque se a gente não reconhecer a união estável nesses casos, pessoas que têm problemas físicos também vão ter negado o direito de reconhecer uma união estável. Isso não é fazer justiça. A justiça tem que ser justa e equânime, e tem que avaliar os casos como eles realmente são. Avaliar as peculiaridades de cada caso concreto para aí se decidir se aquele caso configura uma união estável ou não. Então, pessoal, o intuito de constituir família está na forma como o casal vive, como ele leva a sua vida em comum, e não necessariamente está ligado ao desejo de ter filhos ou não, ou ter relações íntimas do modo convencional ou não. Certo? Então, é muito importante fazer essa ponderação para mostrar para vocês como as relações, elas são dinâmicas e devem ser consideradas pela justiça. Desse modo, a parte que quer comprovar a união estável, ela deverá demonstrar no processo que aquele relacionamento preenche os requisitos. E ela vai fazer isso, conforme a gente conversou anteriormente, através de fotos, vídeos, testemunhas, comprovantes de endereço no mesmo local, eventual certidão de nascimento de filhos comuns, viagens feitas pelo casal, eventual dependência em plano de saúde, em clube, enfim, declarações, cartas, redes sociais. Caberá ao advogado diligente ouvir o cliente e entender quais provas serão necessárias para comprovar a união estável.
Por outro lado, o juiz vai ouvir a parte que não reconhece a união estável, seja o outro companheiro ou os herdeiros do companheiro falecido. E essa parte que nega a união estável também vai ter o direito de produzir provas para demonstrar que aquele relacionamento não preenchia os requisitos de uma união estável e que, portanto, não se tratava de uma união estável. E aí eles também poderão apresentar fotos, vídeos, testemunhas, documentos, enfim. Caberá ao advogado deles entender a situação e procurar fazer as provas necessárias para demonstrar que aquele relacionamento era ou não uma união estável, certo? E aí, o que o juiz vai fazer? Vai analisar o processo, vai analisar as provas e vai decidir. Vai decidir reconhecendo ou não a união estável. Se ele reconhecer e for um processo de dissolução de união estável, ele vai, no mesmo momento, reconhecer a união estável e determinar os direitos advindos da dissolução daquele relacionamento, como partilha de bens, pensão, guarda de eventuais filhos comuns e etc. Já num processo de inventário, após o reconhecimento da união estável, o companheiro deverá ou abrir o inventário, se ele não tiver sido aberto ainda, ou se habilitar no inventário como herdeiro. Afinal de contas, companheiro também é herdeiro do companheiro falecido. E como formalizar uma união estável? Bem, conforme a gente viu, é muito importante formalizar a união estável. A união estável não precisa de documento para existir. Ela é um relacionamento informal. Contudo, se as partes têm uma declaração de união estável ou uma escritura pública de união estável, não vai ser necessário ingressar com um processo de reconhecimento de união estável. Afinal de contas, está comprovado através do documento que existiu a união estável. Vocês percebem quanto tempo a parte que vive em união estável e precisa ou dissolvê-la ou abrir um inventário perde só com o reconhecimento da união estável e os riscos que corre, portanto, é muito recomendável, sim, formalizar a união estável. Isso pode ser feito através de uma declaração simples, assinada pelas partes, com reconhecimento de firma, ou uma escritura pública de união estável, que se faz num cartório, na presença de um tabelião oficial, que vai ali determinar que aquele casal vive em união estável. Quando se faz uma declaração de união estável, também é recomendado que se faça o regular registro junto a um cartório de títulos e documentos, para dar publicidade àquele relacionamento para terceiros. Isso não significa dizer que se essa união estável não estiver devidamente registrada num cartório de títulos ou documentos, que ela não existe, que ela não tem validade. Entre as partes ela existe, ela tem validade, é totalmente eficaz. Agora, perante terceiros, não tendo a publicidade, existem questões que são aventadas por ocasião de eventual reivindicação de direitos de terceiros. Mas, independentemente do registro no cartório de títulos ou documentos, entre os conviventes, a declaração de união estável, ela tem total validade e comprova a existência da união. Então, pessoal, se vocês vivem em união estável, pensem que é muito importante fazer, sim, uma declaração ou uma escritura pública de união estável. Ah, mas vivo há 20 anos em união estável, se eu fizer uma declaração hoje, eu vou ter que colocar que ela iniciou hoje? Não, tem que colocar que ela iniciou há 20 anos atrás. Isso é muito importante, coloquem a data certa do início da união estável em eventual declaração ou escritura de união estável. Isso é muito importante, coloquem a data certa, não importa se o casal já vive em união estável há 20 anos e vai fazer somente agora a declaração. Não importa, inclusive é muito importante fazer. Lembrando que se o casal for escolher, por ocasião da assinatura da declaração de união estável ou da escritura pública de união estável, um regime diferente do da comunhão parcial de bens, que é o regime padrão da nossa legislação, esse regime eleito só vai ter validade a partir da data da assinatura do documento em diante. Para os 20 anos ou para o tempo que já passou, que o casal viveu em união estável, vai se aplicar o regime da comunhão parcial de bens. Então, fica aí o alerta, é importante fazer sim a declaração de união estável ou uma escritura pública de união estável, certo?
Vou deixar o link aqui para vocês de um vídeo na qual eu falo sobre os regimes de bens. Assistam lá.